Saudações. Há mais ou menos uns 2 anos eu encontrei uma gravação do que parece ser uma dinâmica de grupo. A atividade e o vídeo ali pretendiam ser engraçadinhos, mas talvez eu não tenha um senso de humor tão refinado porque eu não consegui rir. Mas, à época, ele me serviu muito bem para representar, para ilustrar para algumas pessoas um fenômeno importantíssimo e muito evidente quando observamos a história cultural ou, nos jargões que nós usamos aqui no canal, diríamos o desenvolvimento morfológico das tradições. Como que as práticas sociais vão se alterando de uma geração a outra, de modo que seus formatos sucessivos ou atuais parecem não ter mais nada a ver com aquilo que essas práticas eram originalmente. Um ritual, por exemplo, é executado corretamente, conforme as regras, mas uma falha de transmissão do sentido daquele ritual faz com que a geração seguinte o execute imperfeitamente, um pouco diferente, com um detalhe diferente, acabando, digamos, deformado. E não apenas práticas em si, mas ensinamentos também, obviamente. Quando há uma falha de comunicação entre os mestres da sociedade e a geração subsequente, no tocante à transmissão de um conhecimento qualquer, essa falha, esse erro, por menor que seja, pode fazer com que essa geração não capte, não compreenda o sentido, o significado, a verdade essencial daquele ensinamento. E, por sua vez, portanto, ela irá transmitir algo diferente à geração subsequente. De modo que, depois de umas 4 ou 5 gerações, o sentido, o significado, a verdade essencial daquele ensinamento já se olvidou praticamente por completo. E tal ensinamento, pretensamente tradicional, já não é nem de longe o mesmo que era naquela época em que a comunicação entre as gerações era mais perfeita. Enfim, mexendo nos arquivos, eu reencontrei esse vídeo e me deu vontade de compartilhar com vocês. Então, observem. Не може по 2 пъти.
Okej, това беше последен човек, аплодисменти. А ти сега можеш да й покажеш първото движение от мен. Percebam que é algo parecido com aquela brincadeira, o telefone sem fio, em que a mensagem é transmitida ao primeiro receptor e depois de uma cadeia de transmissão, através de uma cadeia de transmissão, lá no fim, a mensagem é completamente outra, completamente diferente daquela original. Trata-se de uma perda do sentido da mensagem. Se não somente a parte externa, a forma externa da mensagem, o gesto, a palavra, no caso o gesto, fosse passado adiante, mas sim o sentido do gesto, seu significado, ou seja, no caso a moto invisível ou o pilotar uma moto, se isso fosse transmitido, não haveria alteração de uma ponta a outra. Mas como o sentido se foi, então a forma externa se degenera. Isso é importantíssimo porque a coluna de toda a tradição é o que a gente pode chamar de uma cadeia de transmissão. Aliás, esse termo e essa ideia de transmissão estão na base de muitas palavras que, em muitos idiomas, são usados para se referir à tradição. O latim tradere, o hebraico kabbalah, tem a ver com transmissão, com o gesto de entrega de um lado e recepção de outro. Essa cadeia sucessória é central em toda a tradição, das védicas até as islâmicas, em que são chamadas silsilah, corrente, conexão, uma continuidade através dos tempos. Quando não temos muitas modificações estruturais da sociedade de uma geração a outra, a comunicação entre elas é melhor. Portanto, o sentido consegue ser transmitido mais perfeitamente, pois as condições de inteligibilidade do receptor são quase as mesmas que as condições de inteligibilidade do transmissor. Mas quando entramos em um sistema social de modificação, de evolução incessante, então a forma externa, o gesto, as palavras, encontram um receptáculo em condições de inteligibilidade, em condições de assimilação novas. Então, nesse momento, se a transmissão for simplesmente uma cópia mecânica daquilo que foi recebido pela geração anterior, a geração atual já não vai entender, e vai, portanto, transmitir errado, e assim sucessivamente. Grande parte dos ensinamentos, das práticas, dos rituais que vemos por aí pretensamente tradicionais, são apenas, digamos, simulacros deformados dos originais. Uma deformação que ocorreu justamente conforme o sentido foi se perdendo, e a transmissão foi se tornando cada vez mais mecânica. As tradições defendem que o transmissor da mensagem seja alguém capacitado para uma relação com o sentido, alguém inspirado, digamos assim, que testemunha ele mesmo à luz do sentido, pois assim ele irá conseguir fazer algumas adaptações cirúrgicas para que o sentido seja transmitido. Esse é um dos motivos pelos quais as tradições valorizam tanto o regime oral de transmissão. A relação presencial entre o mestre, o inspirado, e o discípulo de uma nova geração permite que o mestre observe as condições de inteligibilidade do discípulo e transmita a mensagem, o significado essencial, de acordo com elas. A mensagem, com M maiúsculo, é sempre perfeita, mas nossos ouvidos humanos não são. A mensagem é eterna, mas nossos ouvidos mudam. Se conseguimos preservar o sentido, então conseguimos preservar tudo. Então é isto, curta o vídeo se gostou, compartilhe e se inscreva no canal, é importante para fazer o canal crescer. E até a próxima, inshallah.